E olha, o Jornal da Manhã fala agora de um assunto polêmico, a revista íntima nas empresas. Para discutir esse tema, que tem gerado muitos processos, a gente conversa hoje com a juíza federal, especialista em direito do trabalho, Silvia Isabelle Teixeira. Olá, doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Muito obrigada. Doutora, a gente viu aí, falando com relação a esses processos, números de casos, envolvendo a revista do trabalho. Na semana passada, uma empresa de segurança aqui em Salvador foi condenada a pagar R$20 mil de indenização por danos morais a uma trabalhadora que era obrigada a passar por uma revista íntima. Segundo ela, as funcionárias dessa empresa eram obrigadas, inclusive, a tirar a roupa e ser revistada, Inclusive, todos os pertences também eram revistados. A empresa de segurança alegou durante a defesa que não havia abuso na fiscalização e que fazia a revista para garantir o direito à propriedade. Esse direito permite atitudes desse tipo, ou seja, dá ao empregador garantias de invadir, por exemplo, a intimidade do funcionário. Doutora, a senhora acredita o quê nessa questão? Tem esse limite aí da propriedade? De fato, a empresa, o empregador pode estabelecer a revista como algo diário na empresa? Bem, eu acredito que o direito de propriedade realmente não defira, não garanta ao empregador ou qualquer tomador de serviço a possibilidade de fazer qualquer revista, seja nos pertences, seja de forma íntima. Existe uma diferença entre revistas nos pertences, que são aquelas revistas que são feitas, como o próprio nome diz, nos pertences, nas bolsas, nas sacolas, nas mochilas, e a revista íntima. Essa revista íntima é feita exatamente como Camila falou, revista onde as pessoas ficam despidas, onde elas são normalmente apalpadas ou podem não sê-lo, mas que são feitas invadindo a intimidade e a privacidade do cidadão trabalhador. Doutora Silvia, eu quero convidar a senhora para acompanhar com a gente a história de uma funcionária que trabalhava em uma empresa de valores e durante 3 anos ela passava todos os dias por uma revista. Ela conta detalhes de como isso era feito. Vamos acompanhar aqui com a gente no telão. Esta mulher de 41 anos, que não quer ser identificada, foi funcionária de uma empresa de transporte de valores em Salvador. Era auxiliar de tesouraria. Foram 3 anos sendo revistada diariamente na chegada e na saída do trabalho. Segundo ela, os funcionários passavam por uma revista para garantir que não estavam levando dinheiro. Quando a gente chegava na empresa, a gente era obrigado a mostrar a bolsa ao segurança na portaria. Quando nós entrávamos no vestiário, tinha um aguardente esperando que a gente tirasse a roupa, a gente abria o armário e tirava a farda que a gente usava dentro da tesouraria. Então ela olhava para a gente, revistava a gente, tudo, revistava a bolsa, revistava se a gente estivesse com absorvente no sutiã, que não podia usar. Um short por baixo nessa época de menstruação não poderia usar. E ela criticava o sutiã que a gente usava, entendeu? A calcinha, quem estivesse acima do peso, elas criticavam também. Faziam gozações. Exatamente, gozações. Tem que emagrecer, viu? Procurar fazer uma bariátrica, coisa desse tipo. Ela saiu da empresa há 2 anos e resolveu entrar com uma ação contra a transportadora por danos morais. O processo ainda não foi julgado. Eu me senti humilhada a todo momento de uma pessoa estranha, entendeu? Apalpar, entendeu? Verificar se eu estava portando o numerário ou não, dinheiro da tesouraria. Eu achava um absurdo. Para mim, foi degradante. Foi humilhante estar ali por tanto tempo sendo vistoriada daquela forma. Você conhece outras pessoas que já trabalharam nesse ramo que também entraram com o processo? Várias pessoas, se não a maioria. Hoje ela está em outro ramo de atividade e nem pensa em voltar a trabalhar com valores. Não, de jeito nenhum. É constrangedor. Doutora Silvia, a gente acompanhou aí, essa história. Isso é comum? Eu vi que a senhora comentou aqui que houve muito isso, A senhora como juíza nessa área, assim, comum de certa forma. As empresas, de fato, agem dessa forma, revistando o funcionário dessa maneira, inclusive, como ela disse, se sentindo constrangida, Infelizmente, Silvana, isso é algo que nós escutamos cotidianamente na Justiça do Trabalho. Revista nos pertences, ela é mais comum do que a revista íntima. É mais raro, digamos assim, nós vermos um caso como esse, principalmente um caso tão aviltante ao trabalhador como esse, onde a empregada ficava de calcinha e sutiã. Inclusive era alvo de gozações, como a gente viu aí. Mas uma coisa depende da outra, Assim, é próprio do ser humano ficar
eu acho, fazendo esse tipo de piadinha quando ele se sente com um pouco de poder. E foi o que o Ricardo perguntou nesse instante. Será que o direito à propriedade garanta, a livre iniciativa garante realmente esse tipo de revista? Existe um limite para isso? A empresa tem direito de fazer isso? No meu ponto de vista, não. Porque não existe uma norma permitindo ao empregador, muito pelo contrário, existe uma norma, o artigo 240 do Código de Processo Penal, só permite que o Estado, de fato, faça a revista se ele tiver fundada suspeita de prática de algum delito. Então, se o Estado, com todo esse poderio, só pode agir se for dessa forma, segundo o Código de Processo Penal, esse poder do empregador, esse poder privado do empregador, ele esbarra em direitos fundamentais como dignidade, como privacidade e como intimidade. O cidadão trabalhador não pode perder de vista exatamente essa condição de cidadão que lhe é peculiar durante a relação de emprego. Então, pelo fato dele ser empregado, isso, pelo fato de ele estar, digamos, subjugado ou subordinado juridicamente, como nós falamos no cotidiano, não significa que ele está ali despido da condição de cidadão. Muito pelo contrário. Nessa relação de emprego, ele tem que ter asseguradas essas garantias, esses direitos fundamentais: dignidade, privacidade, intimidade, liberdade religiosa, liberdade de orientação sexual, liberdade de pensamento e tudo mais. Doutora Silvia, por que em geral, a minha dúvida é essa, em geral nas empresas em que a revista íntima, por exemplo, somente as funcionárias de cargos operacionais são revistadas, as gerentes, as supervisoras, as coordenadoras não passam também por essa revista? Porque se parte, eu acredito, de um pressuposto de que as pessoas de classe mais baixa, e são normalmente aquelas que ocupam um cargo inferior na empresa, digamos, se parte do pressuposto que essas pessoas estariam mais propensas a aviltar o patrimônio, né, a propriedade. O que nem sempre é observado. Veja que a gente entra na loja, a gente não é revistado, na verdade. Ninguém é revistado hoje em dia. Eu já vi isso quando eu era criança, lá na minha terra, no Rio Grande do Norte. E vi que as pessoas ingressavam na justiça para exatamente pedir indenização por danos morais e recebiam essa indenização. Então, se o consumidor não é revistado ao sair da loja ou entrar da loja, que esse realmente... funcionário também não deve ser. Pois é, o cidadão, consumidor, não é revistado. Por quê? Porque existe um Código de Defesa do Consumidor protegendo esse cidadão consumidor. E por que o cidadão trabalhador poderia ser revistado? Agora, doutora, nesse caso, né, ela levou 3 anos trabalhando na empresa, 3 anos passando por isso todos os dias, né? Certamente com medo de perder o emprego. O que é que o funcionário deve fazer quando ele não quer sair do emprego, ele precisa daquele emprego, mas de certa forma ele não quer passar por aquilo? Ele tem como fazer essa denúncia contra a empresa sem que a empresa saiba, de repente, que foi ele que denunciou? Tem. O cidadão empregado, ele pode ir ao Corredor da Vitória, lá no começo do Corredor da Vitória, procurar o Ministério Público do Trabalho, porque se isso é um problema que acontece com ele, acontece com os demais. E a empresa, normalmente, é uma entidade coletiva. Então, a partir dessa denúncia, que pode ser, inclusive, anônima, o Procurador do Trabalho, ele pode ingressar com uma ação civil pública, pedindo, inclusive, indenização por danos morais coletivos, fazendo alguns pedidos que nós chamamos de pedidos inibitórios, né, para que a empresa realmente cesse esse tipo de prática abusiva e delituosa, no meu ponto de vista. Tá bom, doutora Silvia, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Tá? Tenha um bom dia. Bom dia, obrigada, doutora. Um bom dia. Hora da previsão do tempo. A segunda-feira deve ser de céu nublado na maior parte do estado. Vamos ver os detalhes agora no mapa. O céu fica nublado.